Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nessa manhã. Graça e paz, igreja do avivamento. Shalom, shalom. Temos mais um dia na casa do Pai para adorar, glorificar e engrandecer o teu nome. Você que está nos ouvindo agora pelas redes sociais, Deus vai falar poderosamente no seu coração nessa manhã, nesse dia, nesse primeiro dia da semana, que é o domingo. Nós tiramos para adorar, glorificar e engrandecer aquele que vive para sempre. Tanto você que está aqui, você que está nos ouvindo, nos assistindo, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento lindo na presença do Senhor. Eu quero que você coloque agora a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu não sei o que você está precisando que Deus faça na tua vida hoje, qual é o milagre que você precisa, mas nessa manhã vai ser uma manhã de milagre na sua vida. Você que crê, recebe em nome de Jesus. Esse louvor que nós ouvimos aqui, eu já estava abençoado o que Deus fez nessa manhã através do louvor, mas eu quero dizer que Deus tem mais ainda para a sua vida, amém? Entrega teu coração ao Senhor nessa manhã, seja ministrado pelo Espírito Santo, que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, a vida da tua igreja. Apresento, Pai, essas pessoas que estão nos ouvindo, essas pessoas que estão nos assistindo agora, seja de manhã, seja tarde ou noite, que o Senhor ministre o coração deles, leve paz para as suas casas, para os seus familiares. Ó Deus, que a tua igreja seja alcançada, tocada e ministrada, que o Espírito Santo de Deus mude, transforme e restaure o teu povo. Nessa manhã eu entrego a minha vida, a vida da igreja na tua presença. Peço que o Senhor venha, Pai, trazer aquele bálsamo, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós. Somos necessários, precisamos de Ti, Pai. Queremos ser ministrados, queremos, ó Deus, ser agraciado, abraçado pelo Abba, pelo nosso Abba, o Abba Pai, o nosso Papai, o Papai querido. Toma nós nas tuas mãos e nos dá a tua bênção, a tua graça, a tua bondade e teu amor nessa manhã. A tua palavra diz que mais vale um dia na tua casa que 1000 fora dele. Assim nós queremos e tomamos posse, que essa manhã vai ser uma manhã poderosa na tua presença, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode se assentar, meus queridos. Glória a Deus. Meus queridos, nós temos esses dias, aos olhos da humanidade, nós estamos passando os momentos difíceis com essa pandemia, com essas enfermidades e com essas lutas. E Deus tem ministrado muito no nosso coração que a igreja, ela não pode recuar. A igreja, ela tem que marchar, porque nós somos um povo escolhido por Deus. Nós somos um povo de Deus morando aqui na terra. E nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias. Nós não podemos ser movidos pelas coisas que nos acontecem. Por que isso, apóstolo? Porque a Bíblia nos garante que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Amém, igreja? Como isso vai acontecer, meu apóstolo? No mediante que eu tomo posse da palavra. Hoje, nessa manhã, eu quero trazer uma reflexão para vocês a respeito de a esperança acima das más notícias. A esperança acima das circunstâncias. A esperança acima dos acontecimentos. Talvez você que esteja nos ouvindo agora pela internet, eu não sei o que passou na tua casa, eu não sei qual é a dificuldade que você passou nesse período. Quando nós começamos o ano 2020, era um ano de muitas promessas, era um ano chamado um ano de bênção dupla, unção dobrada, porque era 2020. E nós entramos o ano debaixo dessa tempestade que se chama Covid-19. E as nações da terra foram abaladas por tudo isso. Mas nós temos uma convicção e uma certeza, como homens e mulheres de Deus, que o ano não acabou, e esse ano ainda vai ser o melhor ano da sua vida.
Amém? Deus pode fazer, porque Deus traz a existência daquilo que não existe. Você que está me ouvindo, Deus quer fazer na sua casa, na sua família. Você que está aqui nessa manhã, Deus vai fazer algo grande na sua vida esse ano 2020. Creia somente e receberá a promessa de Deus sobre a sua vida. Tenha esperança que o Pai que prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os acontecimentos, mas olhe para o Senhor. Eu quero trazer para vocês hoje algo interessante do como é que Deus trabalha, o que Deus faz. Deus, Ele é o contrário do mundo. Ele pega aquilo que não é e faz ser. Ele pega aquele impossível e faz ser possível, porque Deus é um Deus de milagre e Ele ama fazer milagre. Olhe para o seu irmão e fala assim: Deus ama fazer um milagre. Diga para ele: Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida. No livro de Marcos, capítulo 5, verso 5, 39, nós vamos ver uma história de muita fé, que diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga disseram a ele: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Jairo foi até Jesus. Ele tinha uma esperança que Jesus curasse a filha dele que estava enferma. Primeiro passo, ele procurou Jesus. Muitas vezes nós, na nossa dificuldade, na nossa luta, nós procuramos qualquer coisa antes de procurar Jesus. E se nós buscássemos primeiramente o Senhor, nós íamos ter uma diferença muito grande na nossa vida. Não é que nós não podemos buscar um hospital quando nós temos um enfermo. Não é que nós não precisamos dar um remédio. Tudo isso Deus o permitiu, e todos os médicos são levantados por Deus. Mas pense no Criador, pense num Deus de milagre. E quando sentir um problema, coloque Deus em primeiro lugar. Vá no seu quarto, ou levante a mão sobre essa pessoa e declare cura, declare libertação, declare que acima daquela enfermidade e acima daquela circunstância tem um Deus que pode mudar aquela situação. Jairo procura Jesus. Jairo sabia que Jesus podia mudar aquela situação. Então nós, como cristãos, como homens e mulheres que temos esperança, a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o Senhor, entender que Ele pode mudar muitas coisas. Então Jairo, mediante uma situação, aquela notícia, olhe bem, ele está ali, aquela esperança dele, e chegam uns enviados, não sei de quem lá, e fala: olha, esquece, para de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Como que eu e você ficaria nessa situação? Como que nós receberíamos essa situação? Você que está me ouvindo, quanta situação difícil você ter ouvido, quantas notícias ruins você ter ouvido. Qual a sua reação quando chega uma notícia ruim? Em quem nós cremos? Nós desabamos, desesperamos, ou sabemos que acima daquela situação, acima daquela notícia tem um Deus que nos guarda, acima daquela situação tem um Deus que nos cuida? Então Jairo, diante daquela notícia trágica, o que fazer? Mas ele estava no lugar certo, ele procurou a pessoa certa, ele estava com Jesus. Quando nós estamos com Jesus, meus queridos, pode vir vento, pode vir tempestade, pode o mar se levantar, pode o barco estar à deriva, não tem problema que os apóstolos tenham desesperado, mas Jesus está dormindo. O que eu preciso fazer, meu apóstolo? Desperte Jesus dentro de você, acorde, o teu Jesus está dentro de você, busque a Ele, clame a Ele, que Ele vai se levantar e vai repreender a tempestade, vai repreender o mar e vai ter a bonança na sua vida. Amém? Ele estava com Jesus, ele se aproximou da pessoa certa. A notícia não o abalou, porque Jesus tinha uma palavra para ele. Jesus tinha uma palavra em cima daquela notícia. Então, para prosseguir
acima das notícias de dificuldade, para você andar acima daquela luta, daquela dificuldade que vem. O que nós precisamos, apóstolo? Lembrar que Jesus se importa com o seu sofrimento. Olha para o seu irmão e fala: Jesus se importa com o teu sofrimento. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus estava preocupado. Em nenhum momento Jesus ficou preocupado porque a menina estava morta, mas ele olhou para o coração do Jairo, um coração de um pai que recebe a notícia: sua filha morreu. A sua filha morreu. Ele estava lutando para que o socorro chegasse através de Jesus, e recebe uma notícia dessa, uma facada no peito de um pai. A esperança, onde é que fica? O seu filho morreu. Mas Jesus imediatamente tem uma palavra para Jairo, e ele falou assim, lá no 36, Marcos 5,36: mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não temas, não tenha medo, tenha fé. Amém, igreja? Olhe para o seu irmão e diga: não tema, não tenha medo, mas tenha fé, porque Deus vai mudar essa situação na sua vida. Deus vai mudar essa situação na sua casa. Deus vai mudar essa situação na tua família, porque Deus é Deus na sua casa, na sua família, e Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Ele vai se manifestar poderosamente. Creia somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Jairo, não se preocupe, não ligue para essas notícias ruins. Jairo, você não veio me procurar. Jairo, eu não sou o teu Jesus. Jairo, eu não estou contigo. Não temas. Eu não sou a pessoa que você procurou para resolver o problema. Então não temas, Jairo. Fica tranquilo. Não ligue para essas notícias. Jesus não se preocupou com a circunstância. Ele estava preocupado com o sofrimento de Jairo. O coração de Jesus, ele se move diferente do nosso, que é egoísta, que é vaidoso, que age de maneira errada. Mas o coração de Jesus é movido por uma íntima compaixão pelos que sofrem, por aqueles que necessitam, por aqueles que precisam. Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas do Senhor. Ele veio para reunir o povo de Deus, para redimir o povo a Deus. E Jesus, o coração dele era por uma pessoa, era pelo sofrimento. Era o que ele fazia. A respeito da compaixão de Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 9, o verso 35 e 36, diz assim: depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Por que Jesus sendo nosso, sendo Deus, sendo Jesus, que ele pode dizer o seguinte: olha, avisa toda a região que eu estou em tal lugar, que eu estou lá num templo, eu estou numa casa, e quem precisar de mim vem aqui que eu ajudo. Não, porque Jesus, quando você precisa, Ele está disposto a te abençoar. Você ouviu essa palavra? Quando você precisa, Ele está pronto para abençoar a tua vida. Amém? Quando você precisa, é só clamar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas que você não sabe. Então, muitas vezes, meus queridos, nós não recebemos o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós não somos abençoados como Deus queria que nós abençoássemos, porque nós abrimos nossa boca muitas vezes só para murmurar, só para reclamar. Deixamos de fazer aquilo que é importante, dizer: Senhor, eu não posso resolver esse problema, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho capacidade, mas eu creio que tem um Jesus maravilhoso, que morreu na cruz e ressuscitou para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Amém, igreja? É essa fé que Deus procura em nós. Quando Ele falou para aqueles homens do barco, os apóstolos: ô homem de pouca fé, até quando eu estarei com vocês? Será que vocês não aprenderam que eu estou presente na vida de vocês? Que eu posso mudar qualquer situação? E Jesus ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes, restaurando vida marcada pelo sofrimento. Então, as multidões diante de si faziam doeu o coração de Jesus. Todo aquele sofrimento doeu o coração de Jesus. Quero te dizer algo para você nunca esquecer mais, amado.
Quando está acontecendo alguma coisa para você, que você está em angústia, aquela angústia está maior no coração de Jesus, porque Ele sofre mais do que você. Mas apóstolo, se Ele pode resolver esse problema, que Ele não resolve? Porque não é assim. Tem coisas, tem deserto que nós nos colocamos, e se nós nos colocamos nesse deserto, nós temos que sair do deserto. Quando Deus coloca nós no deserto, Ele nos tira. Mas quando não é Deus que coloca nós no deserto, é nós que temos que sair. O deserto, ele não é para sofrimento. O deserto é para aprimorar. E o deserto na tua vida, ele vem te dar um treinamento, porque você precisa ser lapidado para algo maior, o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então nós temos que entender qual a visão que você vê, como é que você vê. Então Jesus, mediante aquela grande multidão, muitas vezes Ele olhava o sofrimento das pessoas, o que as pessoas passavam. Então, segundo ponto, para prosseguir acima das notícias mal, temos que entender que Jesus renova a esperança de dias melhores. Jesus renova a esperança de coisas melhores na minha vida. Amado, nós estamos falando ontem na rede de casais, ontem à noite, a respeito disso. Nós não podemos ser movidos pelo passado e nem ser preocupado com o futuro, mas o tempo de Deus é hoje. Hoje você está aqui, hoje você está me ouvindo, e Deus quer mudar a tua situação, quer mudar a sua vida a partir de hoje. Basta nós entendermos e compreendermos o que Deus é na nossa vida. Então, Ele renova as nossas esperanças a cada dia. Olha o que aconteceu nessa renovação, lá em Marcos também, o 5, o 38 e o 39, que diz assim: quando entraram na casa de Jairo, Jesus entrou ali, e ali estava uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Primeira palavra para Jairo: não tema, Jairo, não tema. Você veio me procurar, você está procurando a pessoa certa, e eu vou contigo na sua casa. A segunda palavra, todas as duas decretavam morte. A primeira: não incomoda o mestre, porque ela já morreu. Ele falou: não se preocupe, você veio procurar mim, então descanse. A segunda, na casa, choros e clamores, porque a menina estava morta. Ele falou: não temas, ela está dormindo. Eu quero dizer que no momento que você está mais preocupado, que você está mais desesperado, não deixe de ouvir a voz de Deus, porque Deus tem uma palavra para acalmar o seu coração. Deus tem uma palavra para direcionar a sua vida. Deus tem uma palavra de um bálsamo que vai te tranquilizar. Sabe por que nós não ouvimos essa palavra? Porque a nossa preocupação está no problema. Nós não tiramos os olhos da situação, nós não tiramos os olhos do acontecimento, e nos impede de ver que acima daquela situação, acima daquilo que está acontecendo, seja ela doença, seja enfermidade, ou seja até morte, Deus tem um propósito em tudo isso. Deus quer fazer algo em tudo isso. Então tira os olhos da situação, tira os olhos do problema e olhe para Jesus. Levante os seus olhos, Ele está acima de tudo isso. Ele é dono da vida e dono da morte. A vida nossa na terra é uma passagem. Não se apegue nisso, não valorize as coisas do mundo, mas valorize as coisas do alto, a coisa do Senhor. Então ele falou: essa menina dorme. Jesus estava liberando uma palavra de esperança para o coração daquelas pessoas que estavam sofrendo. Jesus viu um paralítico, 38 anos, enfermo, deitado na sua maca. A Bíblia não mostra que Jesus foi abordado por alguém ou alguém pediu alguma coisa. Jesus, por si mesmo, por compaixão, amor pelo sofrimento das pessoas, ele chega a esse paralítico e fala assim:
Jesus disse: levanta-te, pega a sua maca e comece a andar. Por que Jesus fez isso? Porque até mesmo quando nós esquecemos de clamar ao Senhor, quando nós não buscamos Ele, não fizemos nada por Ele, ainda assim Ele tem compaixão de nós, ainda assim Ele tenta nos direcionar, ainda assim Ele vai estar contigo, Ele vai se aproximar de você, e Ele vai curar, Ele vai restaurar. Apóstolo, eu não pedi nada para Deus, eu estava muito nervoso, eu estava preocupado, eu estava chorando, eu estava angustiado, mas o milagre aconteceu aqui também. 38 anos esse homem precisava de alguém que coloque ele lá naquele poço de Betesda, para que fosse curado. Ninguém colocava. 38 anos esse homem enfermo. Jesus chegou lá, sem ninguém pedir, falou: filho, chega, teu sofrimento já passou, o teu deserto já passou, eu vou tirar você desse deserto. Levanta, pega a sua maca, a sua cama e anda. E aquele homem foi curado. Eu quero dizer para você que mesmo quando você não clama o Senhor, mesmo quando você não vê Deus acima de todas as coisas, que Ele proporcionou ou que Ele permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Mas apóstolo, por que na minha casa tem muita discórdia? Por que o meu casamento está em momentos difíceis? Por que a minha família está com um momento difícil? Por que tem enfermidade na minha casa? Em tudo Deus tem um propósito. Deus quer alcançar a vida de vocês, e do jeito que está, não está certo. Ele precisa permitir que haja um terremoto, Ele precisa permitir que a tempestade venha. Naquele barco veio uma tempestade, o barco quase foi à deriva. Por quê? Para que os 12 lembrassem de acordar Jesus no coração deles, para que aqueles 12 entendessem que Jesus estaria presente todo o tempo na vida deles. Então muitas vezes eu quero dizer para você, independente da luta que você está passando, Jesus sabe, e Jesus permitiu, ou Jesus está permitindo, porque Ele tem algo muito maior para fazer na tua vida, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor da vida, e Ele pode fazer todas as coisas. Então, a compaixão de Jesus é tão grande por nós, é muito grande. Ele não suportou o sofrimento daquele homem, e Jesus tem uma palavra de esperança para ele. Nós temos que entender que Jesus tem uma palavra de esperança para todos nós. Terceiro ponto: para prosseguir acima das notícias, temos que entender que os planos de Jesus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que nós. Você talvez esteja me ouvindo, ou você que está aqui na igreja, você pode ter uma pergunta para Deus: Senhor, por que você permitiu que um ente querido da minha família perecesse nessa pandemia? Um amigo meu, uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que eu amava. Por que o Senhor permitiu? A minha resposta para você que está me ouvindo e você que está aqui: Deus tem um propósito, porque os planos de Deus não são os nossos planos. Olha o que diz em Marcos 5, primeiro eu vou ler Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Olha o que ele fala em Marcos 5, 40 e 42, de 40 e 42. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, que isso significa: menina, digo a você, levanta-te. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. Não deixe vir nenhuma notícia sobre o teu coração. Não permita que a circunstância te abata. Não permita que algo venha tirar a tua fé. Não permita que arranque a sua esperança, porque mesmo quando nós achamos que está tudo perdido, Deus ainda tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma ressurreição na sua vida. Eu não sei o que Deus precisa ressuscitar, se é a sua saúde, se é a tua vida, se é teu casamento, se é tuas finanças,
circunstância, mas eu quero dizer nessa manhã, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Hoje você veio aqui, hoje você está me ouvindo, porque esse milagre vai cair sobre a sua vida. Deus tem um ressuscitar, Deus vai fazer um milagre, e você vai sair dessa situação. Creia somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Você tem a possibilidade de ser alcançado, basta crer. Aquele povo, aqueles pais, o desespero, mas a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. Diga para o seu irmão: não se preocupe, meu irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado: não se preocupe com a luta. A última palavra do Senhor. Diga: a última palavra é de Deus. E Deus não deu a última palavra. Meu casamento ainda não fracassou. A minha saúde ainda estou vivo. Eu posso estar enfermo, eu posso estar na UTI, eu posso estar onde eu estiver, mas a última palavra é de Deus. Nessa manhã eu quero colocar no seu coração algo de Deus. Não perca a esperança. A última palavra é de Deus. Nós não entendemos, os planos de Deus são diferentes de nós. Deus levou muitas pessoas boas nessa pandemia, pessoas que eram verdadeiros adoradores, a gente sabe, mas Deus tinha um propósito. A gente não entende os planos. Nessa passagem, amados, eu quero refletir com vocês. O plano de Jesus, o plano de Jairo, no início, era que Jesus curasse a filha dele de uma enfermidade. Por isso que a Bíblia diz: os planos do homem não são como os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores. O pensamento de Deus é maior do que o nosso pensamento. Jairo esperava que Jesus fosse e curasse a enfermidade da sua filha, mas não era o pensamento de Jesus. Não era isso que Jesus esperava. Jesus queria outra coisa. O plano de Jesus não era curar a enfermidade, mas era ressuscitar a filha de Jairo. Talvez o teu problema chegou num ponto que tu acha que não tem mais jeito, mas ainda existe uma ressurreição na sua vida. Ainda existe um tempo de que Deus vai ressuscitar. Creia que Deus vai trazer a grandeza e a misericórdia e vai se manifestar na tua vida. Porque nós entendemos que nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o que Deus tem de propósito para nós. Nós só conhecemos o ontem e o que está acontecendo agora. O amanhã ninguém conhece. E Jesus sabia disso, porque Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele fala para Deus, o plano dele ali era que tirasse dele, como ele fala lá em Lucas 22, 42, fala assim: sabendo que iria morrer, pregado numa cruz, Jesus se submeteu ao plano do Pai. Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele entendeu: não, os meus pensamentos não são que nem o do Pai. Os projetos do Pai são maiores do que o meu. Jesus estava se comportando como filho. Jesus estava se comportando como ali, filho de Deus, não como autoridade espiritual. Ele se submetia à sua autoridade. Ele se submeteu ao teu Pai. E ali ele falou: Pai, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Eu conheço o propósito, eu vim para um propósito, e independente da circunstância, eu vou passar o processo, nunca esqueça isso, meu querido, coloca no seu coração, antes de chegar ao teu propósito, antes de você for abençoado, você tem uma passagem, você tem um propósito, você tem que passar um processo para passar. Então, no meio dessa luta, no meio dessa tempestade, o processo de Deus vai começar na sua vida, mas você vai sair dessa e vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Tem um processo. Nós temos que entender que acima de qualquer notícia humana existe uma palavra rema de Deus para a sua vida. Não olhe para a circunstância, mas olhe para Jesus. Só assim Ele vai poder fazer um milagre na sua vida. Lembra na passagem de Lázaro? As irmãs de Lázaro mandam avisar Jesus: Jesus, o teu filho, o teu servo, o teu amigo está enfermo. O teu amigo está enfermo.
Jesus recebeu a notícia e continuou trabalhando na região. Depois de 2 dias, Jesus chama os apóstolos e fala assim: olha, temos que ir. O nosso amigo Lázaro dormiu. E um dos apóstolos fala assim: Senhor, então se ele está dormindo, ele está bem. E ele falou: não, ele morreu, temos que ir. Voltando para lá, encontra as irmãs de Lázaro. Qual que é Maria ou Marta, pela primeira palavra que fala para Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Por que o Senhor te atrasou? Jesus só teve uma palavra para Marta e para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Eu quero dizer para você, mediante qualquer problema que você esteja passando, você que está aqui, você que está nos ouvindo, não importa os problemas, se creres, verás a glória de Deus. Deus quer fazer um milagre na sua casa, na sua família. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, mas você tem que crer. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Para nós conseguirmos passar pelas notícias ruins, nós temos que estar apegados, temos que estar com a mão no pé de Jesus ali na cruz. Temos que estar prostrado na cruz de Jesus, buscando. Então, meus queridos, para que você entenda que independente de qualquer situação, tu tem um Deus que pode mudar todas as situações. Tu tem um Deus que se move a nosso favor. Deus nos ama tanto que Ele falou, Jesus falou assim: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo, enviarei parte de mim para morar dentro de você, para clamar por você, para me levar os teus clamores até mim. E eu, mediante o Pai, eu vou interceder para que a igreja de Jesus seja abençoada. Você que é uma pessoa que está buscando esse Senhor, buscando esse socorro, eu quero dizer, Deus tem esse socorro para a sua vida. Amém? Primeiro ponto: Jesus se importa com o sofrimento. Nem que você, qualquer tempo que você tiver, lembre-se, Jesus está preocupado contigo. A tua dor, ela é mais de Jesus do que tua, porque Ele se importa com o teu sofrimento. Segundo, Jesus renova a esperança daqueles que precisam. Ele melhora os teus dias. Quando você tirar os olhos do problema e olhar no tamanho da bênção que Deus vai fazer depois dessa circunstância, crendo que Jesus pode mudar aquela situação, você vai ver que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Então Ele renova a sua esperança. E o terceiro ponto que nós falamos: os planos de Jesus são melhores do que os nossos. Ele tem uma promessa, e essa promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Você tem que entender que você não está aqui nesse mundo, você não está aqui nessa igreja, você não está me ouvindo por acaso. Deus tem uma promessa na sua vida, e Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Ele diz: basta crer, se crês verás a glória de Deus. Basta crer, não perca as esperanças. Tire os olhos do problema e olhe para o Senhor. Tire os olhos da multidão quando diz crucifica-se, e olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não sei, porque eu não posso visualizar ou declarar o tamanho da tua luta, o tamanho da tua dificuldade. Como eu disse, nesse ano é um ano que veio diferente do que nós esperávamos. Mas eu quero dizer para você, com uma palavra de esperança: Deus não encerrou o ano ainda. Deus vai fazer coisas que você não, o ano inteiro você não recebeu, você vai receber ainda esse ano. Amém? Deus ainda vai fazer, vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Tira os olhos do problema e olhe para aquele que é consumador da sua fé, e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida esse ano ainda. Esse ano ainda Deus vai te abençoar. Ele vai realizar os sonhos do seu coração. Ele vai trazer a existência, porque Ele é Deus. Creia somente, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele vai fazer na sua vida. Creia, não perca a esperança, não perca a fé. Olhe para o Senhor, clame ao Senhor, busque a Ele, que Ele vai fazer na sua vida. Creia somente e verás a glória de Deus. Jairo creu. Jairo não ligou para as notícias ruins.
Jairo não ligou para aquela notícia de morte. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele estava com o autor da vida. Ele estava com o autor da vida. E quando você está com Jesus, você está com o autor da vida. Nada, nem ninguém vai te derrubar. Cair 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Aleluia! Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia somente. Receba essa palavra. Deus está falando contigo. Creia somente. Busque o Senhor. Entregue seu coração a Jesus. Ele quer te abençoar. Se você está me ouvindo pela internet e você é aqui de Cuiabá, eu te convido você para participar conosco na reunião aqui na igreja. Procure encontrar Abba Pai. Procure encontrar esse Pai que quer te abençoar. Entregue seu coração a Jesus e deixe Ele trabalhar no seu coração. Tu vai ver o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Creia somente e verás a glória de Deus. Glorifica o nome do Senhor. Comece a adorar, comece a falar com Deus. Diga: Senhor, me perdoe, Pai, porque eu comecei a olhar para os problemas, para a dificuldade, e hoje eu tiro meus olhos do problema e olho para o Senhor, porque eu sei que o Senhor é autor e consumador da minha fé. Eu sei que o Senhor pode mudar esse problema. Eu quero orar contigo nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Abba Pai, Papai querido, eu entrego cada vida, cada ouvinte, cada família no teu altar nessa manhã. Meu Deus, visita essas casas, visita esses ouvintes, visita essas famílias que estão aqui presentes, Pai. Restaura o que precisa restaurar, cura o que precisa curar, traz vida e vida e abundância sobre essas vidas. Eu declaro um novo tempo sobre essas vidas. Eu declaro um ano ainda abençoado, um ano próspero, um ano de conquista, um ano de vitória. Olha para o autor e consumador da fé. Tira os olhos do problema, que o Senhor, o nosso Deus, vai fazer um milagre na sua vida ainda esse ano. Creias e verás a glória de Deus. Aleluia!